Então vamos lá, boa noite a todos. Boa noite. Amém. Vamos dar continuidade à segunda carta de Paulo a Timóteo. Na semana passada a gente começou o capítulo 1, mas a gente não conseguiu terminar o capítulo 1, né? Paulo sempre é assim, Paulo é muito profundo naquilo que ele fala e às vezes a gente tem que ir dissolvendo os ensinamentos de Paulo para poder entender bem, para poder fazer uma boa digestão, né, da palavra de Deus. Então, nós paramos aqui no versículo 10, versículo 9 e 10, né? Falando da fé que nos salvou com a santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Nós falamos isso aqui, da salvação nos dada antes dos tempos eternos, porque Deus é imutável, Deus não muda, né? Então, Deus sendo um Deus eterno, eterno é que ele não tem princípio e nem fim, né? Deus não teve princípio e nem terá fim. Ele é eterno, ele é sempre o mesmo. Por isso que ele chega para Moisés, e quando Moisés fala para ele assim: em nome de que Deus eu vou no Egito para falar de você, porque eles têm os deuses deles, os egípcios têm os seus deuses. E eu vou falar com o faraó, eu vou falar que Deus que me enviou lá. Deus disse para ele assim: você vai dizer o seguinte: eu sou, me enviou. Esse eu sou está num presente eterno. Eu sou o que sou. Então Deus é. Deus é isso, porque nós vivemos no tempo. Nós nascemos no tempo, vivemos no tempo, né? A nossa alma, ela não é eterna, ela é imortal. Ok? Mas ela não é eterna, porque ela teve um princípio. Ela nasceu um dia. Deus não, Deus é eterno, ele nunca nasceu. Ele sempre existiu, por isso que ele fala: eu sou o que sou. Nós dizemos: olha, eu fui criança, eu fui adolescente, eu serei, não, eu já sou, né, velho? Eu serei velho, eu serei um defunto, né? Adão também não foi. Adão também não, nasceu já. Também é. Né? Então, nós vivemos num tempo, mas Deus não. Então, por isso que fala aqui assim, que nos foi dada desde antes dos tempos eternos. Tempo, quando fala de tempo que foi criado, um tempo eterno, começou e vai ter um... Mas antes desses tempos, para Deus já existia a salvação, tudo, já preparado. Por quê? Porque para ele, Deus não tem variação. Para se falar de Deus nessa questão da eternidade, nós temos que tomar cuidado para não entrar e começar a falar de um Deus impessoal, como era o Deus dos neoplatônicos, né? Os neoplatônicos foram os que vieram depois de Platão, do filósofo Platão. Plotino, que era um grande expoente dessa filosofia, falava de Deus dessa maneira. Então, quando ele dizia: Deus não pode se entristecer, porque se Deus se entristece, ele muda de humor. E Deus não muda, ele é imutável, ele é sempre o mesmo, né? Então, se nós formos pessoal, apesar de ser eterno, ele é pessoal, né? A nossa mente não consegue captar um Deus que seja eterno dessa maneira que Plotino fala, sendo ao mesmo tempo pessoal. Mas só Deus pode ser assim, mais nada, porque nós vivemos num tempo, né? É por isso que quando Paulo fala essas coisas aqui, é muito difícil para se entender, né? Por isso que eu falei que precisa fazer uma digestão primeiro, né? E digerindo, dissolvendo para a gente entender, ok? É o Deus Jesus, falando essa expressão, Deus Jesus seria o relacionamento para com o homem como nós. Exatamente. Porque senão não tem jeito de você... Olha, uma coisa interessante. Você não vê a humanidade, você vê um ser humano, ok? Você vê um ser humano. O ser humano tem humanidade, mas ele não é humanidade, é um ser humano. Só que o ser humano, ele não existe sem humanidade. Você tirou a humanidade do ser humano e deixa de ser ser humano, ok? Então, o ser humano não existe sem humanidade. Agora... Esses grandes homens, que eu falo grandes homens, que foram estudiosos, né? Por exemplo, aqui nós, no caso no Ocidente, qual a influência que a gente tem com relação a esse tipo de pessoa? Praticamente nenhuma. Mas no passado, a influência de filósofos como Platão, Aristóteles, Sócrates, não sei quem, tinha uma influência muito grande para as pessoas, porque eles eram as cabeças pensantes da história. Então fazia a diferença. Então nós também não entendemos certas coisas justamente por causa disso, que a gente não teve essa vivência, esse tipo de experiência com pessoas. Qual é o filósofo hoje? É a TV. É o que ensina o pessoal, só isso que o pessoal vê. Exatamente, né?
É diferente. Diferente, muito diferente. É. Porque o filósofo fazia o seguinte, ele tentava buscar a explicação das coisas sem a revelação, porque ele não tinha a revelação divina, que é a palavra de Deus. A diferença é essa, que Israel tinha a revelação direta de Deus, né? Os filósofos não tinham, então eles tinham que ir procurando nas coisas. E observando as coisas, observando, e Paulo fala, ó, passar de raspão, era como tateando no escuro. Entender. Você tenta entender primeiro para quê, você nunca vai entender. Crê primeiro, depois você entende. Se entender, beleza, se entender também a fé é suficiente, é a fé que nos salva, né? Então, Paulo fala sobre isso, a questão do Deus eterno, das coisas eternas que já aconteceram para Deus, porque Deus não muda, não tem variação, né? Ele fala só que se manifestou agora, para nós se manifestou agora, mas para Deus já está na eternidade, né? Aí ele diz assim, no versículo 10, né? E manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então você vê que o ministério de Paulo não era só de pregador, nem só de mestre, nem só de apóstolo. Paulo tinha esses 3 ministérios. Ele foi designado como pregador do Evangelho, apóstolo, que era para lançar os alicerces da igreja, e mestre, aquele que ensinava. Tanto que Pedro fala assim, nosso irmão Paulo escreve coisas difíceis de entender, segundo a sabedoria que lhe foi dada, que os incautos torcem para a sua própria perdição. Traduz. Então, o que Pedro fala é o seguinte, que Paulo, Não, até aí entendi. devido à sabedoria que Deus lhe deu, escreve coisas difíceis, que as pessoas que são incautas, que não têm o conhecimento e não buscam a Deus, torcem para a própria perdição delas, né? Então, por exemplo, tem pessoas que pegam as passagens de Paulo e torcem para aquilo que eles querem, né? E até hoje. Até hoje fazem isso sempre, né? Porque a palavra, ela sempre, sendo sempre atual e viva, a pessoa continua fazendo a mesma coisa, né? Então, o ministério de Paulo era isso, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, né? E por isso, por causa disso, estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então Paulo fala, é por causa dessas coisas que eu fui designado a ser pregador, apóstolo e mestre, que eu estou sofrendo, estou sendo preso, estou apanhando, estou sofrendo tudo isso aqui. Mas eu não me envergonho mesmo assim, porque eu sei que poderoso é Deus para guardar o meu depósito, o meu galardão, daquele tudo que eu estou fazendo, para aquele dia de se revelar. Então Paulo fala, não me envergonho. Ou seja, todos os sofrimentos que passamos aqui na terra por causa de Cristo. E você fala, mas que amor é esse? Que Deus agradou moer o Filho único dele. Agradou a Deus, foi do agrado de Deus isso. Então, o sofrimento que nós sofremos, não que nós buscamos, porque o que acontece depois, com o desenvolvimento da igreja, muitos foram fugindo da perseguição, foram para os montes, ou para guardar a palavra de Deus, fugiram para os montes e se formaram os mosteiros. Nesses mosteiros, as pessoas liam essas coisas, como o sofrimento dos apóstolos, o sofrimento dos mártires que eram presos, e eles entenderam dessa maneira, bom, se eu sofrer muito aqui, então eu vou ter um galardão maior lá. O que eles faziam? Começavam a se autoflagelar, né? Que até hoje. Até hoje tem isso daí. E muito disso vinha das doutrinas pagãs, do maniqueísmo, de todas essas doutrinas, das pessoas que se autoflagelavam para tentar alcançar, matar a carne, que eles achavam que a carne se referia ao corpo, e a carne não quer dizer o corpo, quer dizer o modo mundano de se viver, né? E eles faziam isso e diziam, quanto mais eu sofrer, quanto mais coisas o meu corpo sofrer, melhor você, né? Lá em Colossenses, Paulo fala isso, que essas coisas têm aparência de sabedoria, de culto aos anjos, mas contra os desejos da carne não tem valor nenhum, é zero. É Deus que nos transforma. Tem até um desejo da carne. É um desejo do cara, né? Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, ele não foi buscar aquilo, ele era o pregador, eu vou continuar pregando o meu evangelho. Se vier perseguição, não tem problema, Deus está guardando meu tesouro assim mesmo, né? Se vier a perseguição. Agora, a perseguição vinha, porque diz o seguinte, tem uma frase que fala assim, que o sangue de um mártir é semente, né?
Você mata um aqui, nasce 5 crentes ali mais. E isso mostra, isso ia crescendo, né? Então, o próprio Paulo fala, ele faz essa comparação, né? Quando ele fala assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. E depois ele fala assim, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Então, qual é o sacrifício que nós apresentamos para Deus? Nossa própria vida. Nossa vida é o altar do sacrifício para Deus, não um sacrifício de salvação. Como se fosse uma coisa que você tivesse que se autoflagelar. Flagelar, isso seria um sacrifício. Tá? Sacrifício que é da carne, não sacrifício que é das suas vontades, que é outra situação. Então o sacrifício seria para esse sentido, seria isso aí. No caso dele, como Paulo, ele sacrificou o quê? Ele sacrificou a cultura dele, sacrificou o costume, ele sacrificou a crença. Até agora não entrou em nada de pele, de apanhar e tal. Isso aí, né, não tem nada. A palavra sacrifício, se nós queremos colocar no português claro, é morte. Quando eu vou oferecer um sacrifício, eu vou oferecer uma morte para Deus. O bichinho vai morrer no meu lugar. Então Cristo, como foi o nosso sacrifício, ele foi quem morreu por nós. Então quando eu apresento o meu corpo como sacrifício, eu estou dizendo, eu morro para mim, para agradar a Deus. Aí Paulo diz, eu não sou mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Então eu morro para a minha vontade, eu morro para as coisas que eu quero fazer para viver uma vida para Deus. O Timóteo, o que o Timóteo passa para nós hoje que estamos aqui. Não modificar. Exatamente, não modificar a palavra. Né? Então Paulo falou, guarda, mantém o mesmo padrão das sãs palavras que você recebeu. Não inventa nada de novo, não sai fora disso daqui, continua nisso daqui. Isso aqui que eu te falei não tem novidade, porque essa é a palavra de Deus. Né? Sem reinventar a roda, né? Não, esse negócio de reinventar a roda, né? Não, dá trabalho. Aí versículo 15 ele diz assim, está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado em Roma, me procurou solicitadamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então Paulo está falando daqueles que abandonaram. Você dizer que Paulo já está no final da vida. Muitos vendo Paulo preso, já não tinham mais esperança. Falaram, cara, não vai sair mais daí. E abandonaram Paulo. Aí ele cita o caso do Onesíforo aqui, que foi em Roma e procurou ele, não se envergonhou dele. Porque era uma vergonha, o cara está preso, eu vou lá procurar um cara preso. Eu vou visitar uma pessoa que está presa por causa da palavra de Deus. Não é? Ele não estava preso porque era um bandido. Né? Ele estava preso por causa do Evangelho de Cristo. E é desses que quando visitamos que o Senhor fala, eu estive preso e vocês foram me ver. Né? Capítulo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Você vê que todo ensinamento é assim. Paulo fala, olha, o que você recebeu da minha parte, o que você ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, sem mudança, transmite a homens fiéis e também idôneos, para que esses vão instruir as outras. Então, isso que eu sempre tenho falado, toda a cultura, e no mundo inteiro só funciona assim. Primeiro, começa com uma elite cultural, isso falando de cultura. Depois essa vai ensinar os outros, que vai ensinar os outros. Né? Mas isso aqui é do Evangelho. Jesus ensina 12, ok? Chama 12. E você vê que quando Jesus chama os 12, ele fala assim, olha, ele falava em parábolas, depois ele vinha para os 12 e dizia assim, olha, não há nada que há encoberto que não seja visto. Então Jesus, aquilo que eu falo para vocês aqui, vocês vão anunciar de cima dos telhados e vão anunciar para todo mundo. Então o ministério do ensino é assim, é um grupo
que é ensinado em particular, que vai ter mais tempo para explicar as coisas mais nos mínimos detalhes, para esse grupo ensinar os outros. Ok? Daquele grupo, às vezes, sai mais um grupo que vai ser treinado para depois ensinar outros. Sempre funcionou assim, né? O problema da educação moderna agora, principalmente no Brasil, foi aquele negócio de escola para todos. É impossível você dar escola para todos, né? Universidade para todos, é impossível. Se você não tiver primeiro um grupo formado, uma elite formada, é essa elite que vai ensinar os outros. Mas você que vai ensinar para todos ao mesmo tempo, o mesmo nível, não funciona. Isso quer dizer, começar de hoje para amanhã é para todos, né? Não é possível ter faculdade. É começar a casa pelo telhado. Começar pelo telhado de cima. Mas é possível construir a casa. É possível você Claro, começar aqui com Mas um grupo. Mas o projeto é outro. Primeiro tem que ter uma elite muito bem formada, né? De pensadores mesmo. Foi por isso que Jesus chama os 12 e passa 3 anos com ele. Né? Aqueles 12 passam 3 anos com o próprio Cristo ali, falando e ensinando, É o que virou na educação no Brasil hoje. Tem faculdade em qualquer Aconteceu. esquina. Você vai na esquina, tem a Unisquina, tem a não sei das quantas, né? Não funciona? Nunca vai funcionar. Não vai formar pessoas, né? Então você vê que, por exemplo... É um monte de Vai dar diplomado. Vai dar diploma. Você vê que Tem uma conhecimento. pessoa... Eu tive um professor que ele ia dar aula para gente da faculdade e ele falou, estou com vergonha de passar isso aqui para vocês, que eu vou trazer o meu caderno de 5ª série e esse aqui eu aprendi na 5ª série do meu tempo. Eu estou passando para vocês aqui na faculdade, isso é uma vergonha. Você tem que voltar ao ensino que era 40 anos atrás. E tal. Isso já... Ixi, nem sei quantos anos atrás. Um bocado de tempo atrás, né? Eu estou ficando velho. Então, quer dizer, não funciona. Então, o grupo de estudo, sempre a gente quer que venha muita gente, mas não virá. Não virá. Porque grupo de estudo é a elite que vai ser formada para ensinar os outros. Sempre é assim. Né? E sempre vai ser. Ok? É o que Paulo está falando aqui. Ó. Depois ele diz assim, no versículo 3, participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então, Paulo fala aqui, olha, Timóteo, você é um servo de Deus, você é um soldado, e você não vai à guerra por você mesmo. Paulo está falando da necessidade de manter os missionários, de manter aqueles que estão trabalhando com Cristo, porque ele não vai para si mesmo. E o objetivo dele não é servir, não é se ocupar com outras coisas, se ocupa inteiramente com aquilo. Né? Por isso que Paulo fala, olha, se ocupa com isso, presta atenção nisso, porque você foi chamado para isso, você foi escolhido para isso. Pondera nessas coisas, e Deus vai te mostrar o que é. E depois ele diz, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. Por que Paulo coloca essa palavra descendente de Davi? Justamente por causa da doutrina que estava entrando, que dizia que Cristo não nasceu em carne, porque sendo Deus não pode habitar em carne, porque a carne é má. Então ele vem em aparência de carne, mas não era carne. Aparência de crucificado, mas não foi crucificado. Ele não era homem, ele era um espírito. Então Paulo fala, não, ele é descendente de Davi, ele nasceu sim em carne, foi homem igual nós. Por isso que ele pode interceder por nós, porque ele também foi homem. Né? Ele fala, por causa disso que eu estou sofrendo como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Você vê que Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não fica presa, nunca. Porque a palavra de Deus é viva. Versículo 10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel a esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis,
ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, olha as palavras de Paulo profundas de novo, né? Paulo fala, olha, fiel é esta palavra. Se nós já morremos com Cristo para o mundo para nós não interessa mais. É o sacrifício que fala. Estou morto para o mundo para mim não interessa mais. Também com ele viveremos. Vamos viver com ele na eternidade. Se perseverarmos também com ele reinaremos. Então perseveramos para reinar com Cristo. Se o negamos, ele por sua vez também nos negará. Como o Cristo diz, aquele que me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Depois ele diz, se somos infiéis, Deus porém permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel, né? E mesmo nas infidelidades humanas, Deus é o mesmo, ele não muda, ele é fiel naquilo que ele prometeu, naquilo que ele disse, ele vai permanecer fiel para conosco até o fim, né? Essa vai entrar depois numa doutrina chamada perseverança dos santos. A perseverança dos santos é baseada na fidelidade divina, a fidelidade de Deus para conosco que nos sustenta até o dia da vinda do Senhor. Ok? Só fazendo um comentário do versículo 10, por isso, tudo suporto, olha só a frase, tudo suporto por causa dos eleitos. Ser eleito já está feito. Para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus com glória eterna. Aí você pode perguntar, como é que eles vão alcançar a salvação se eles já estão eleitos? Okay. Não, só para já falar uma pergunta, ao mesmo tempo dar um exemplo. Quando Davi foi ungido rei, Davi foi ungido rei, né? Samuel foi lá na casa dele, ungiu ele. Ele já era rei, ele já tinha sido rei. O que aconteceu com ele? Nada. Ele foi lá tomar conta das ovelhas. Pastoreando ovelhas. Ele já era rei, mas ele foi ungido. Depois foi para a casa de Saul, foi tocar a harpa lá. Até então, ele já tinha sido ungido, já tinha acontecido tudo. Ele já, como Deus dele, já era, mas ainda não estava em exercício. No caso, seria como se tivesse a mesma coisa aqui. Certo? Que ele está eleito, mas ainda vai alcançar a salvação ainda. Nas duas partes, né? Quer dizer, você foi salvo, mas ainda está nesse mundo. Vai alcançar, quando nós formos, chegaremos lá na salvação eterna. Você já é eleito para ser salvo, está escolhido aqui, ó. Vai lá. Igual Davi, né? Está escolhido para ser rei, mas vai chegar a hora. Espera ainda, vai chegar a hora. Depois Paulo fala, eu sofro tudo por causa dos eleitos que já estão salvos e daqueles que ainda vão ouvir, que são eleitos e vão ouvir a minha palavra ainda e vão vir para Cristo. E como a gente não sabe quem é... Não sabe quem é, não sabe quem é o eleito, né? Não sabe quem são ovelhas. E a maneira de Deus alcançar as ovelhas dele é aquilo que Cristo diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E a nossa voz é de quem? A voz das testemunhas de Cristo Jesus. A voz de Cristo é o Evangelho. Então quando nós pregamos, olha aqui a importância da pregação do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho de Cristo, é a voz de Cristo chamando as ovelhas. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Elas conhecem a minha voz, elas não vão seguir de nenhum outro, porque elas são minhas. O Pai me deu. Então quando ouve o grito, quando as ovelhas ouvem o grito do pastor, que é o Evangelho, ela ouve e fala, por que nós estamos aqui hoje? Ouvimos o grito do nosso pastor e seguimos ele. E ele fala, e as minhas ovelhas são minhas. Ninguém vai arrebatá-la das minhas mãos. Isso é a palavra dele. Ele prometeu. Glória a Deus. Então ninguém pode tirar nós da mão de Cristo. Ninguém. E a gente fica numa vontade, né? Não é possível. Será que a pessoa não está ouvindo? Será que... O que é, né? Você fica até angustiado e ora, Senhor, abre o ouvido, né? Destampa, mostra. Né? É uma coisa tão boa servir o Senhor, mas é uma coisa muito... Você sabe que é uma coisa triste. Esse final de semana, quinta-feira, morreu um amigo nosso. Câncer no estômago. Infelizmente, morreu sem Cristo. Né? Bebia demais, não problema. Na sexta-feira morreu outro, de cirrose hepática. Amigo nosso também. Nossa. No sábado morreu uma menina. Amiga nossa também, conhecida nossa, de câncer. E aí eu ligo
para minha madrinha de casamento, que tinha feito uma operação, né, para saber como ela estava. Ela me dá 2 notícias. Você sabe, fulano de tal morreu. E sabe, fulano de tal morreu também. Essa é uma notícia de 5 mortes no final de semana. Nem uma semana foi. Não. Nem uma semana. É. Só que o que me alegra é o seguinte: entristece por um lado e alegra de outro. Os que morreram, que a gente não sabe se morreu com Cristo, se alguém pregou o evangelho para eles, se eram vezes, não sabe. Só que eles têm uma vida muito difícil, né? Mas esses 2 que eu falei com a minha madrinha que morreram, eram cristãos, né? Eram pessoas de Deus. Então a gente sabe, hoje eles estão com Cristo. Então a conversa era diferente com ela. Eu conversando com ela, assim, graças a Deus estão com o Senhor, né? Estão com o Senhor, graças a Deus, estão com Deus. Era uma outra conversa. Essa é a nossa ânsia de querer que as pessoas recebam a Cristo. Porque elas vão passar pela morte, como nós também vamos. E nós queremos ver elas lá no céu com a gente. Pô, eu queria ver você lá comigo. Né? Então, esse versículo 10 fala justamente disso, né? Dos eleitos, que são aqueles que vão ouvir o Evangelho de Cristo. Por isso que a gente não pode parar de pregar, você não sabe. Né? Vai que aquele camarada que, sei lá, morreu de cirrose hepática, tanto bebê, vai que ele era uma ovelha, estava esperando justamente essa hora, e às vezes na hora da morte ele lembrou de uma pregação que você fez para ele e falou: olha, é verdade, e se converte. Não podemos parar de pregar nunca. Nunca. Nem julgar. E nem julgar. Né? Então, é isso daí, né? Versículo 14. Recomende essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então, Paulo está falando: Timóteo, evita as contendas de palavra que não servem para nada, só para a subversão daqueles que estão ouvindo. Ou seja, se começa um puxar para o lado, não, mas isso, aquilo, eu que estou certo, isso aí não serve para nada. Evita essas coisas, essas contendas. Não serve para nada. Serve só para aqueles que estão ouvindo se desviarem ou, sei lá, né, falarem mal do Evangelho de Cristo, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então isso aqui, todo obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade, né? Não é difícil ler a Bíblia uma vez por ano, né? São 15 minutos por dia, a gente lê a Bíblia num ano. Não é difícil ter 15 minutos por dia, né? A gente tirar mesmo, espremer, dar 15 minutos para a leitura da palavra de Deus, né? Martinho Lutero lia 2 vezes a Bíblia por ano, né? Então, quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós lemos a verdade. E a verdade vem, porque a palavra de Deus é viva. Martinho Lutero dizia assim: a palavra de Deus, ela cria aquilo que ela anuncia. Porque a palavra é criadora, foi pela palavra que Deus criou o mundo. Verdade. Deus disse: haja luz e houve luz. Então, esta palavra que nós estamos lendo, ela não é simplesmente uma palavra que nós ouvimos para encher o nosso intelecto de conhecimento. Ela é uma palavra que enche o nosso intelecto e cria aquilo que ela está falando. Então, uma vez o camarada procurou Martinho Lutero e disse: Martinho Lutero, eu tenho um grande problema com santidade. O que eu faço? Ele disse: prega sobre santidade e leia sobre santidade na Bíblia, porque ela vai criar a santidade em você, porque ela é viva, é ela que vai fazer isso. Não é? Aí eu tenho problema de medo. Leia a Bíblia, vê os homens corajosos, vê Jesus dando palavras de coragem. Ela vai criar a coragem, porque ela é viva, ela cria aquilo que anuncia, porque foi por essa palavra que Deus criou o universo, não é? E todas as coisas que existem. Então, procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar, não é? Não é uma pessoa que todo mundo vai falar: aquele ali, não, aquele ali, obreiro, esse camarada não sem vergonha, não é um pilantra, não. E que maneja bem a palavra de Deus, a palavra da verdade, não é? Você veja que pessoas que representam certo, o pastor Juraci foi the best sales no Brasil, né? Então o produto que ele ia vender tem que conhecer, não é assim? Sim. Você vai apresentar um produto, esse produto é assim, e vendia o produto, ok? Então todas as pessoas que trabalham em alguma companhia, eles conhecem muito bem o produto que vai vender. Nós estamos falando não de um produto, nós estamos falando da palavra de Deus, do Criador do Universo. Nós temos que conhecer bem essa palavra, aquilo que nós anunciamos, não é? Não é dizer igual aquele pregador que estava pregando